Fala aí pessoal, beleza? Vamos que vamos para mais um vídeo. Teclas Daniel na área, quinta-feira com notícias e informações do São Paulo e certamente a grande maioria de vocês já viram e já ouviram o áudio do VAR da partida contra o Palmeiras, aquela vergonha que aconteceu no último domingo. Se você não viu esse áudio, as imagens também, tem lá no meu canal Teclas Daniel Cortes. Eu fiz um vídeo só sobre esse assunto, levando todos os áudios que foram divulgados pela CBF. São Paulo acabou solicitando 5 áudios desse jogo contra o Palmeiras, porém a CBF acabou divulgando apenas 4. Aquele lance que saiu o primeiro gol do Palmeiras na falta até então do Gustavo Gomes no Tapia não foi divulgado e o São Paulo já fez uma cobrança junto à CBF para ter também acesso ao áudio desse lance. Mas, pelo que imaginamos, se não foi divulgado, é porque esse áudio certamente não existe, porque não teve ali talvez uma análise e passou meio que despercebido pelo VAR. Mas enfim, a solicitação do São Paulo é válida e já quero de antemão aqui nesse vídeo parabenizar a diretoria do São Paulo por ter conseguido esse áudio, meio que quebrou o protocolo, né? Porque a CBF não libera áudios dessa forma, onde o árbitro não vai até o VAR analisar o lance. Então, o São Paulo até então teve uma força de bastidor junto à CBF que pediu autorização para a FIFA liberar o lance, porque teve muita repercussão, não somente aqui no Brasil, mas também mundial. E ficou nítido, né, pessoal, que teve má fé, na minha visão, ou incompetência mesmo dos árbitros em desconhecerem a regra do futebol. Então, foi provado isso no vídeo, né? Eles não merecem estar onde estão, né? Ainda mais o Ramon Abate Abel, que é considerado um dos melhores árbitros do Brasil, está cotado para até apitar a Copa do Mundo. Rapaziada, foi uma vergonha o que aconteceu, né? A gente já esperava que teria uma certa omissão, tanto do VAR quanto também da arbitragem. E nitidamente você percebe que o VAR nesse lance, dos lances, né, no geral, meio que abaixaram a cabeça para o árbitro de campo. Isso não pode acontecer jamais. Teve somente um lance que teve um dos auxiliares do VAR ali que acabou até levantando uma questão, mas nem foi ouvido praticamente, tá? E o que chamou a atenção também foi o lance onde teve o pisão do Andreas Pereira, o nosso jogador Marcos Antônio, onde o árbitro Ramon Abate Abel falou que o Luciano reclama até por ter nascido. Então, imagine se isso fosse ao contrário, né? Imagine se fosse um jogador ter comentado isso e falado disso sobre um árbitro. O que iria acontecer com esse jogador? Porque tudo que é dito por um atleta, né, e membros da comissão, tudo que envolve ali uma partida, é colocado na súmula. Mas o que o árbitro fala, não é. Então, o árbitro, ele é talvez soberano, né? Tem assim o seu poder dentro de campo, mas até certo ponto, né? Até certo ponto. Por mais que o Luciano de fato seja chato, tenha um histórico reclamão, o árbitro não pode usar isso ao seu favor em uma partida. Tudo que o jogador fez em jogos passados, ele tem um histórico de ser um cara chato, reclamão, ele tem que relevar isso tudo. Você tem que analisar o que ele está fazendo naquele dia. O que ele fez antes, você tem que apagar. Por mais que seja difícil, né? Claro, se você vê um jogador que é maldoso, você já tem o histórico do jogador que é maldoso, uma situação diferente. Você tem que ficar de olho nele. Se você vê que o cara faz uma jogada ali que pegou firme, você já conhece o perfil do atleta. Então aí você tem que aplicar a regra. Mas em questão de reclamação, que o cara é chato ou não, aí é outra questão, irmão. Você tem que analisar a questão do momento, o que ele está fazendo naquela partida. Então você vê que o árbitro ele já estava com uma má intenção nessa partida contra o São Paulo, né? Eu até comentei lá no X, no dia do jogo estava 0-0 ainda, eu fiz uma publicação falando, esse árbitro ele quer complicar a vida do São Paulo. Está lá no meu X e estava 0-0. No momento do jogo ali, eu estava assistindo e já estava sentindo que não estava legal essa arbitragem. E para mim, cara, tem que ir a fundo ainda mais. Investigar, porque de fato
não foi normal o que aconteceu nessa partida contra o Palmeiras, tá? Não foi normal, rapaziada. Então, só para vocês, só para resumir rapidinho, né? O lance do pênalti no Tapia. Falaram que foi um escorregão, né? Então, desconhecendo a regra, escorregão, sem querer, atingir o jogador é falta. Por mais que você não teve a intenção, se você cometeu a infração, é falta e a regra tem que ser aplicada. O outro lance do Marcos Antônio disse que o Andreas Pereira não teve a intenção, foi um lance ali sem intenção. E do pisão, né, foi um pisão de jogo, o pisão do Gustavo Gomes no Tapia. E o lance que o Tapia tombou a cotovelada, foi dito que o Gustavo Gomes estava levantando e acabou que pegou o nariz do Tapia. Então você vê que os caras achou desculpa para tudo, né? E infelizmente você vê que a favor do São Paulo, não teve praticamente nada. Só teve aquele lance lá do Bobadilla, que talvez merecia tomar o segundo cartão amarelo. Mas ali é um lance de interpretação do momento ali do jogo. Tá? Então, e o árbitro tinha que disfarçar um pouquinho, né, gente? Pô, aí seria também muito absurdo expulsar o Bobadilla, né? Tinha que dar aquela disfarçada. Mas enfim, o São Paulo, tá? O São Paulo estuda fazer assim mais questionamentos referente a isso. Uma delas é pedir a anulação da partida. O São Paulo estuda isso porque a regra não foi aplicada. E para isso, com o auge ali, né, o São Paulo tendo essa prova, o São Paulo tem o direito de buscar os seus direitos, cara. E assim, eu confesso para vocês que eu não sou muito fã desse tipo de coisa, tá? De pedir anulação e tal, ter que ir para cima. Eu, sinceramente, eu não concordo muito com isso, tá? Mas nesse caso, contra o Palmeiras, o que aconteceu, toda a repercussão, ainda mais o Palmeiras tirando um barato da cara do São Paulo, zoando, a própria Leila Pereira, lá no Morumbi, zoando o São Paulo, né, com a vitória, que estava tranquila e tal, né? O São Paulo, cara, e por questão de rivalidade, o Palmeiras está brigando por campeonato, título no caso, tem que ir para cima, irmão. Nem que o São Paulo perca o jogo se tiver de novo, mas tem que ir para cima. Tem que ir para cima. Se o São Paulo achar uma brecha e ver que tem chances disso acontecer, de anular a partida, tem que ir para cima. E outra questão também, o São Paulo vai solicitar que esse árbitro e também o árbitro de VAR não trabalhe mais em partidas do São Paulo. Certamente isso acho que já vai ser atendido de forma até automática por parte da CBF, visto toda a repercussão que aconteceu e tal. Até flamenguistas estão sugerindo isso, né? Para o Ramon Abate Abel não apitar mais nenhum jogo do Flamengo. Então, certamente isso vai ser atendido até de forma automática, porque não tem mais clima desse cara pesar em jogos do São Paulo, tá? E para mim tá certo, tem que fazer o barulho sim, o São Paulo tá defendendo o seu lado. Eu tô vendo alguns torcedores do Palmeiras bravos com o São Paulo, porque o São Paulo tá chorando, mas se fosse eles, meu amigo, o que iria acontecer, vocês não têm noção, seria pior do que o São Paulo tá fazendo, pode ter certeza. O Abel, por qualquer faltinha invertida ali, de forma natural, ele já dá aquele chilique. E a Leila Pereira a gente conhece muito bem o perfil, né? Quando tá ganhando é fácil, né, mano? Fica por cima, né? A gente conhece muito bem o papel hoje do Palmeiras, né? Como é que funciona mais ou menos. A gente percebeu até nesse jogo que quando o São Paulo estava ganhando, você percebia que os jogadores do Palmeiras não estavam mais muito a fim de deixar meio que barato o São Paulo vencendo e tentaram bater ali o Gustavo Gomes dando cotovelada, fazendo falta, pisando no jogador. E você vê o outro, o Andreas Pereira, dando solada. E o Palmeiras já viu que o pênalti ali estava já cancelado. Aliás, o pênalti foi ocultado no caso, né? Os caras ficaram grandão no jogo, porque eles sentiram, né? Sentiram que o árbitro estava do lado deles, né? Tava nítido isso, cara, por tudo que aconteceu no jogo ali. Eu percebi no 0 a 0, gente. No 0 a 0 eu percebi isso. Então, para mim, o São Paulo não está errado, né? O São Paulo, se tiver alguma brecha de conseguir essa anulação, tem que ir para cima, tá? E sobre o Vitor Roque, ele foi a procuradoria, no caso do STJD, acabou aí colocando o nome dele em uma denúncia
que ele acabou, né, fazendo uma publicação após a partida de um tigre nas redes sociais, de um tigre mordendo um veado, né, um animal no caso, tá? E isso meio que ultrapassa, né, o limite da rivalidade, porque esse tipo de coisa hoje não é aceitado, né? Não se faz essas coisas hoje em dia. Um tempo atrás era até aceita aqui na sociedade, mas hoje em dia esse tipo de situação não é válido. E aparentemente até pessoas do Palmeiras pediu para ele apagar a publicação no dia e tal, e ele acabou atendendo e acabou apagando. Então ele pode pegar uma punição de até 10 jogos, tá? Então veremos aí se vai acontecer alguma coisa. Para mim, ele tem que ser punido sim, tá? Porque foi considerado uma atitude de conotação homofóbica e provocativa ao São Paulo. Então, ao meu ver, tem que dar o exemplo. Então, para isso, punição sim, para largar de ser bobão, tá? Então tem que ter punição sim do Vitor Roque aí. Rapaziada, vamos lá continuando com as informações do São Paulo. Se você ainda não subiu o like, sobe o likezão pra gente, que é muito importante para o nosso trabalho. E assim que o canal atingir 220 mil inscritos, eu vou escolher uma pessoa que participa aqui, está sempre ativo, para levar um presente, uma camisa do São Paulo. Olha só, teve uma definição aí dos jogos do São Paulo, no caso, mando do São Paulo, que serão levados para a Vila Belmiro. Jogo contra o Flamengo, dia 5 de novembro, vai cair em uma quarta-feira, às 9h30 da noite, na Vila Belmiro, por conta de shows, tá? E o outro jogo foi marcado para o dia 8 de novembro, que vai ser em um sábado, às 9 da noite também, na Vila, contra o Red Bull Bragantino. Então, São Paulo enfrentando o Flamengo e depois o Red Bull Bragantino, ambos na Vila Belmiro. E teve também, pessoal, uma alteração do jogo do São Paulo contra o Mirassol, tá? O São Paulo vai enfrentar o Mirassol no dia 19, agora. O jogo estava marcado para as 4 da tarde e passará a ser às 6h30 da tarde. Então teve uma alteração de horário nesse jogo. Alguns torcedores talvez reclamaram, né? Porque o horário fica um pouco ruim, às 4 da tarde no domingão é um horário bom, né? Para assistir jogo e curtir e tal. Mas nesse caso, para o São Paulo, né? Na questão ali esportiva ali do São Paulo, foi bom, porque 4 da tarde em Mirassol, interior, é aquele sol que a gente conhece, né? Então passa a ser às 6h30 da noite. Então, para o São Paulo, isso não foi ruim, na minha visão. Quero saber a sua opinião. Comenta aí. Isso por conta de um pedido da Globo para ter o jogo do Flamengo e Palmeiras, que certamente vai pegar fogo no dia 19 também, que ficou para as 4 da tarde, no lugar do jogo do São Paulo e Mirassol. Lembrando que o elenco do São Paulo hoje se reapresentou, né? Teve jogadores que foram convocados, né? O Tapia, Ferrarese, qual que foi o outro agora que fugiu? Tapia, Ferrarese, acho que Bobadilha foram convocados, né? E não participaram do treinamento. São Paulo se reapresentou hoje, visando aí a partida contra o Grêmio. Bom, se você ainda não assistiu o áudio, rapaziada, eu vou deixar aqui para você na tela para você conferir. Deixa eu só ver o lado que eu estou apontando, aqui, o lado da caricatura. Clica aí para você assistir o áudio do VAR, se você ainda não viu, tá, rapaziada? E assim, mostra que a arbitragem do Brasil hoje tá uma vergonha, você não consegue confiar mais nas pessoas e alguma coisa precisa ser feita, tá? Tomara que o São Paulo consiga fazer aí um barulho maior, talvez de anular a partida e tal. Vamos ver o que vai dar isso. Mas eu sou favorável. Tudo que o São Paulo decidir fazer nesse caso, irmão, para o bem da instituição, o São Paulo está defendendo o seu lado, irmão. Está defendendo o seu. O palmeirense tem o jeito de não gostar e tal, mas se fosse eles, a gente sabe o chilique que iria acontecer, tá? Mas é isso aí. Esse é o vídeo de hoje. Nem vou estender muito o assunto também, porque... estava esquecendo também de comentar. Ontem a gente trouxe uma informação aqui, que foi do portal Goal. Eu até trouxe a print da matéria aqui no vídeo, né? Onde foi dito que o Rui Costa, o executivo de futebol do São Paulo, havia passado uma informação para a mídia e tal, para algumas pessoas, de que o árbitro ele teria negado a ter ido
a câmera ali do VAR para analisar o lance. E essa informação nós vimos nos áudios que foram divulgados que não procede. Infelizmente foi uma fake news que soltaram e ontem aqui no vídeo eu trouxe da onde surgiu isso, tá? Comentei sobre o assunto e falei, se isso for verdade, né, aí sim que o áudio tem que ser divulgado ou mesmo assim, né, divulgar caso não seja verdade, mostrar a verdade porque ganhou uma proporção muito grande essa situação que aconteceu na partida contra o Palmeiras. Então, foi aparentemente, tá, pelo que eu vi aí de pessoas comentando, que foi um lugar que tem mídia de flamenguista, que levantaram essa questão e tal, e caiu na mídia, né? E infelizmente, alguns grandes jornalistas repercutiram isso, tá? Com muita força e tal, fizeram barulho. Então, era assunto de ontem, né? E comentamos aqui no canal e eu deixei claro para vocês. Se isso for verdade, tá? E eu tinha visto grandes jornalistas falando sobre o assunto, né? Levantando a questão dessa situação, porque até então, até ontem também, a informação era que esses áudios não seriam divulgados, tá? E surgiu esse burburinho. Talvez até por conta desse burburinho, caiu uma certa pressão para a CBF e a FIFA acabar divulgando e acabar com essa polêmica. E foi certo, né, que acabou com a polêmica aí. Mas foi uma fake e isso mostra também que não dá para você confiar nem em jornalistas hoje em dia, né? Porque está difícil a situação. Bom, esse é o vídeo, vou ficando por aqui. Um grande abraço, até a próxima. Valeu, pessoal, tamo junto.